Já lá se vão 53 anos, mas em todo caso vamos fazer um esforço de memória. Bom, tudo tem um princípio, né? Vou ver se eu me lembro aos pouquinhos de como é que foi que começou a coisa. Em 1942, a dura realidade da guerra na Europa se mostra para os brasileiros como acontecimentos de uma terra distante. Fatos acompanhados pelas rádios e jornais da época. A juventude que ingressava na escola militar tinha apenas um sentimento no peito: concretizar a tão sonhada carreira. Jovens em cujos corações cresceriam sentimentos de revolta, detonados principalmente por uma série de acontecimentos ocorridos na costa brasileira. Houve uma sucessão de torpedeamentos de navios nossos. E o povo nas ruas exigia uma reparação a essa agressão totalmente descabida, com perdas inúmeras de vidas valiosas, vidas brasileiras. Foi decidido enviar a FEB para o Teatro de Operações Mediterrâneo e a FAB, por sua vez, resolveu enviar 2 unidades para o Teatro de Operações. Uma unidade de combate, que seria o primeiro grupo de caça do qual eu participei. E a primeira esquadrilha de ligação e observação, que era integrada na FEB. Era uma esquadrilha que trabalhava com artilharia divisionária da Força Expedicionária Brasileira. E foi criado o grupo de caça em 18 de dezembro de 43. Entre os voluntários do grupo para comandar a unidade, os mais cotados foram o brigadeiro Nero Moura, que era Major Nero Moura, e o Major José Vicente Faria Lima. Na disputa entre os dois, o Faria Lima chegou a dizer para o ministro Salgado Filho o seguinte: olha, eu tenho as mesmas qualidades do Nero e eu gostaria de ir porque eu sou mais antigo. Uma dessas conversas aí, o Nero aí rebateu dizendo assim: eu sou ministro, o Major Faria Lima é engenheiro e eu só sou piloto. Se eu for abatido na guerra, se perde um piloto. Ele é tão piloto quanto eu, mas se ele for abatido, vamos perder um piloto e um engenheiro. Além do mais, é minha função e as unidades são comandadas por pilotos de combate, não por engenheiros. Mas eles são uma reserva de um trabalho mais elevado, mais intelectual. E o grupo de caça foi ter que ser trabalhado aqui. Para isso, o brigadeiro Nero Moura foi logo nomeado, ele era, nesse tempo era major, foi nomeado comandante do grupo, e como comandante do grupo, ele optou por um voluntariado. Ele escolheu 16 oficiais e 16 sargentos como seus homens-chave, como os homens que iriam para os Estados Unidos para entrar numa unidade tática de combate, para aprender o que era uma unidade de combate. Fomos para a Flórida, para Orlando, onde fomos treinados por pilotos americanos e ingleses. Eu fui nomeado para ser oficial de ligação no primeiro grupo de caça e fui mandado para Orlando. Ali é que eu já tomei o primeiro contato com o primeiro grupo de caça como tal. Nenhum outro país latino-americano mandou tropas para a Segunda Guerra Mundial nesta fase de operações. As minhas instruções de Washington, do Pentágono, eram que o primeiro grupo de caça tinha que ser um sucesso. E se qualquer um no teatro de operações, mesmo que fosse o comandante do teatro,
criasse obstáculos, eu entraria em contato direto com o Pentágono, que eles resolveriam o caso. Terminada a etapa de treinamento em Orlando, os 32 homens-chave partiram para o Panamá. Para um lugarzinho chamado Água Dulce, que nem tinha água nem era dulce, que era um lugar muito seco e árido, mas chamava Água Dulce. Lá nos encontramos com o resto do grupo todo, eu creio que uns 400 homens que tinham ido diretamente do Brasil para lá, para encontrar conosco. Aí então já se sabia que se ia para a Itália, que era um grupo de aviação de caça e que ia fazer parte de um esquadrão americano, de um grupo americano, que nós chamava-se grupo, mas nos Estados Unidos era esquadrão. Íamos fazer parte de um grupo americano e lutar junto com eles lá. O nosso treinamento foi excepcional, porque tivemos um coronel Dissesway que era rigoroso no voo e disciplina. Ele nunca perdeu a oportunidade de nos parar assim, num momento qualquer que a gente começava a afrouxar instruções e assim, lembro, os senhores estão treinando para o combate. Essa é a última chance que os senhores têm. Vamos prestar atenção e vamos levar isso a sério. Quando a gente começava a correr um risco, outro, a fazer uma manobra que fosse arriscada, que não estava previsto, ele dizia assim, eu não quero aqui ninguém morto, porque morto dá trabalho. Tem que arranjar pelotão para dar tiro, toque de silêncio, enterrar e cerimônia fúnebre. Eu não quero ser testemunha de cerimônia fúnebre de ninguém aqui, nenhum brasileiro. E o voo era encerrado às 12 horas. Daí nós íamos para o rancho, onde havia uma grande dificuldade de assimilação à comida americana. A comida horrível. Um certo dia, o Dissesway veio falar comigo. Está havendo um problema muito grande, porque os pilotos não estão prestando atenção, eles não estão seguindo os voos, não estão conseguindo me acompanhar. Eu disse, olha, coronel, eu acho que talvez seja a comida. Mas, enfim, havia necessidade de se comer e, aos poucos, todos foram se habituando. Daí, o nosso apelido de avestruz, porque tudo que davam para nós comíamos. Era aquele bando de gente, assim, com aquele cap branco, assim, parecia mesmo avestruz. E comendo as coisas mais disparatadas para o brasileiro lá. Era feijão com açúcar, leite em pó, e café ralo, que parecia um chá. A comida americana aqui não é do gosto deles. Era a falta do feijão e da carne seca. Brasileiro que não come feijão e carne seca, não tá bom dos nervos. Então, o Nero pediu e foi uma remessa de comida nossa, né? E então, o grupo se reanimou e voltou à normalidade. Terminado essa nossa primeira fase de treinamento, nós embarcamos no canal do Panamá, num navio, e, atravessando o Golfo, fomos com destino aos Estados Unidos. Embarcamos num trem e fomos para a base Suffolk, onde, então, entraríamos em contato com o nosso famoso P-47. Ele foi transformado em caça-bombardeiro. Não houve avião alemão caça-bombardeiro que se ombreasse com o P-47. As 8 metralhadoras dele eram a raso, porque eram uma potência tremenda de fogo. E era muito bom. Nós nos deslocamos dos Estados Unidos para o front italiano no navio que tinha sido francês, mas estava arrendado pelos americanos para transporte de tropa, o USS Colombie. E foi uma viagem de
carregava muito risco, porque era uma zona frequentada pelos submarinos alemães. Mas eles tinham uma belíssima escolta, que os alemães de vez em quando furavam. Furavam com uma facilidade, não tivemos sorte. Lá para as tantas, não sei quem é que teve ideia, se foi o Rui, ou se foi o Meirinho, não sei. Disse, olha, nós precisamos bolar o nosso símbolo aqui. E na discussão aí, disse, olha, a coisa que mais caracteriza a gente aqui é o fato de nós sermos avestruzes ainda, comendo esses negócios. Isso é boa ideia, então. Quem é que é mais parecido com o avestruz aqui? Era o Lima Mendes. Aí eu pedi ao Lima Mendes para posar um pouquinho, fiz a caricatura dele, depois adaptei a cara do avestruz. Com essas cores que estão aí, que eu vou explicar o significado delas, e mais o termo Sentapua, que quem trouxe isso foi o Rui. Então eu desenhei as cores que todo mundo conhece. Isso aqui é uma nuvem. Ali o avestruz trepado na nuvem, que é o chão do avião. O vermelho ali é o céu de guerra. O escudo é a bandeira brasileira, é o escudo do Cruzeiro do Sul. Armei com uma pistola, que era o tiro, né? Botei o cap, né? Aquele cap. E depois que nós entramos em combate e que começamos a levar tiros dos alemães lá, fizemos mais aquele flaco estourando ali. É isso aí, a história do Sentapua. É muito simples, simples. E eu acho que engraçada também, né? Bom, tomamos um navio nos Estados Unidos, chegamos a Livorno, tomamos um trem e num dia de muita chuva, num trem todo furado, vamos acabar em Tarquínia, uma cidadezinha perto de Roma, do tempo dos etruscos. Em Tarquínia, a área a nós destinada já estava pronta, as barracas montadas, era uma ala num lugar sujeito a alagar, a época era de chuva, lama. Nós olhamos, mas como é que nós vamos acampar ali? Conclusão, eles nos deram uma lagoa. Bom, então o que aconteceu? Aconteceu que nós armamos as barracas dentro da água mesmo, né? Então, claro, depois, com o passar do tempo, nós transformamos o acampamento, drenamos aquela água e abrimos valas e valetas, etc. É um período muito triste foi aquela nossa chegada. E nós também já sofremos aquele impacto da guerra, porque antes era tudo treinamento, agora nós estávamos na guerra, propriamente dita, né? A guerra na Europa em outubro de 44 se caracteriza pelo embate de diversas frentes aliadas, que pouco a pouco empurram os alemães para a Europa Central. Ao mesmo tempo, estrategistas aliados optam por manter os combates contra os alemães entrincheirados no norte da Itália, pois, do contrário, as divisões inimigas poderiam sair da Itália e ir reforçar as frentes oriental e ocidental da Europa, comprometendo e certamente estendendo todo o desenrolar do conflito no velho continente. Enquanto isso, resta ao povo italiano do norte pôr esperança nos exércitos aliados e aguardar o momento de ter a mesma sorte que seus irmãos do sul, serem libertados do jugo nazista. Quando nós chegamos na Itália, nós encontramos a guerra, vamos dizer assim, academicamente, na segunda fase do combate, que era a interdição do campo de batalha. Não permitir que o inimigo trouxesse suprimentos para a linha de frente, para a linha de bombardeio, para a terra de ninguém, para a bomb line, um lugar onde era de um lado era o lado amigo, de outro lado era o lado inimigo. Nós fomos treinados para fazer a guerra total, principalmente a obtenção da superioridade aérea. A obtenção da superioridade aérea é avião contra avião, é destruir o avião, o inimigo no ar, para a gente poder ter liberdade de manobrar na terra. Chegamos na Itália, essa fase já estava realizada. As estatísticas comprovam. A porcentagem de perdas em ataques a objetivos no solo é muito maior do que nas missões de escolta ou interceptação.
No combate aéreo, luta-se contra um inimigo em igualdade de condições. No ataque ao solo, o avião está vulnerável, em linha reta de bombardeio, restando ao piloto aguardar o momento certo de soltar suas bombas e recuperar a altitude, escapando como pode da artilharia antiaérea. Quando eu cheguei, fui me apresentar ao coronel Nilson, que era o comandante do 350. Aí ele falou em inglês comigo. This is the first time I have had my squadrons all together in one location. And I have not asked for this group of South Americans. I don't necessarily want them here, but I don't want any problems with them. Aí eu retruquei em inglês também para ele, dizendo, Colonel, one day you will be very proud to have had this Brazilian fighter squadron under your command, because you do not know what they are or how they are. At the time they arrived, naturally, it was a big question mark for us, as it would be with anybody. They were coming in new. We had no idea what their capability was. We knew they were well trained, but what kind of fighters they would be, we didn't know. And so we held our opinions and waited to see what would happen. Nós fizemos a primeira missão sempre dentro de uma esquadrilha americana, porque não era interessante botar os 4 pilotos novos fazendo uma primeira missão, porque não se podia saber, imaginar qual seria a reação dos 4 vendo aquele fogo pela primeira vez. A ordem que nós temos é fazer o reconhecimento do Teatro de Operações. Eu acho que eu fui um dos primeiros a voar, não me lembro se teve alguém antes de mim, não, mas eu sei dizer que eu fui dos primeiros a voar. E aí foi um espetáculo para mim, porque as luzes incandescentes tomaram conta do meu, assim, do céu, eram as traçantes, né? Eu pensava assim, Joel, entre esse aqui e outro lá, tem mais 4 balas que estão no meio aí, entendeu? E me acertaram. Acertaram 2 balas, entendi, no meu avião. E eu posso dizer que não posso me esquecer dessa missão. É natural, né? A primeira missão é o batismo de fogo, como se diz. Eu me recordo que eu suava demais. Na recuperação, eu puxei com tanta força que a máscara chegou a descer do rosto. Não é questão de ter medo, é questão de ter preocupação, de cumprir a missão e defender o nome nosso da FAB, que estava lá, porque eu era um dentro de 3 americanos. Então eu não podia fazer feio. Eu era o número 4 de uma esquadrilha de 4 aviões americanos. 3 eram americanos e eu lá atrás. Lógico que na minha cabeça, tudo que o seu mestre mandar, fazeremos tudo, né? Tinha que ser assim, com medo de me perder lá. Era a primeira vez que eu saía para o combate. E o alvo até era meio velhaco. Os partisanos tinham dito que dentro de um túnel em Gênova havia mantimentos e munição, não sei o quê. Então, o comandante, que se chamava, por coincidência, Captain Brasil, quando chamava Brasil, eu respondia, então não era eu, era ele. E então chegamos lá em cima do túnel, ele mergulhou, jogou a bomba dele lá dentro do túnel, veio outro, mergulhou. Quando chegou a minha vez, o túnel tinha passado já. Aí eu tive que fazer assim para pegar o túnel. Quando eu fiz assim, bati com a cabeça no canopi lá em cima. Eu digo, poxa, eu não sabia que eu era tão ardoroso assim. Eu nasci para caça. Isso aí foi velhaco. Aí foi embora. Na volta, nós estávamos em Tarquínia ainda. O outro esquadrão americano, que era rival desse, que estava em Tarquínia, com o qual eu voei, no 342, ficava em Pisa. Aí o Brasil, o Captain Brasil, passou, deu um rasmose na pista lá de Pisa, puxou um tonolento. Eu digo, agora esses safados vão ver que brasileiro também sabe fazer essas coisas. Aí o segundo puxou, pá, puxou o tonolento. O terceiro estava muito perto, não deu para fazer, e eu também. Eram 4, não pude fazer. Aí aterramos. Aterramos, e aí fui para aquela rotina, depois que o avião estaciona.
desliga isso, desliga tudo, tem que desligar e tal, tira o fone, e desabotou o cinto. Quando eu vou desabotar, estava desabotoado. Eu na formação de sair, primeira missão, guerra, nunca tinha feito isso na minha vida, esqueci de abotoar o cinto. Se eu tivesse feito tonolento, em vez de eu demonstrar que o brasileiro era bom, esses brasileiros são umas porcarias, morrem fazendo tonolento, morrem no chão na hora. Aí sim, quando eu saí para fumar um cigarrinho, estava difícil acertar a ponta do cigarro, sabe? Tremia, feito maravilha. A minha primeira missão foi feita no dia 6 de novembro de 1944. Era uma missão de ataque a posições de artilharia ao sul de Bolonha. John Richardson Cordeiro e Silva e o aspirante da reserva convocado Fernando Correia Rocha estavam entre os brasileiros escalados naquele dia. Você era acordado pelo oficial de operações. Para não acordar os outros companheiros, ele ia muito devagarinho até a sua cama e chacoalhava você e dizia: fulano, você vai voar. Eu parecia que eu vi o seguinte: Rocha, você vai morrer. Eu voei como número 4 da esquadrilha comandada pelo Major Gable. O Cordeiro voou como número 4 da esquadrilha comandada por um capitão Watson, se não me engano, Watson. Ele atacou o objetivo, a esquadrilha de trás, ela se distanciou um pouco para fazer o ataque, o objetivo era a mesma zona. A antiaérea já começou em cima da primeira esquadrilha, que era o Gable, né? Eu, quando mergulhei, era o número 4, eu mergulhei e soltei minhas bombas. E até hoje eu estou para saber onde é que foram as bombas. Na recuperação, a esquadrilha, que eu era o número 4, não recuperou para o alto, mas quase que colou no solo e começou a pegar alvos logo ali perto de Bolonha. E eu fui seguindo, atirando no que eles atiravam, né? Sem ter muita noção daquilo que eu estava fazendo, né? Logo em seguida, pelo rádio, eu ouvi a seguinte conversa. Ele já foi. He's gone. E aí um perguntava, who is gone? Aí a outra voz respondia, I think that was the Brazilian. Eu acho que foi o brasileiro. Aquilo, na minha mente, foi como se tivesse uma coisa assim, estourado uma bomba dentro de mim. E eu, então, quando eu vi it was the Brazilian, como éramos dois brasileiros, eu até tive instintivamente, uma reação de me apertar. Eu estou vivo. Então foi o Cordeiro que morreu. O Cordeiro foi abatido. Ele era do C5. O assistente do mecânico, quando viu que o avião não regressou, chorava feito criança. Então, para ver a emoção que tinha os mecânicos na esperança do regresso do seu piloto e do seu avião. Bom, morreu o Cordeiro, demos uma Delphi para ele, tomamos um pileque de vermute, que era a bebida que nós tínhamos no acampamento, sentimos a morte dele cantando, brincando, como ele representou para nós, porque ele foi no Panamá, foi nos Estados Unidos e estava sendo do grupo. De forma que a primeira missão foi apenas para sentir como era de fato o negócio depois que o pano subisse. Que não era mais conversa nem briefing, era